Olá, boa noite. Hoje são 5 de agosto de 2016, sexta-feira, e devem ser umas 8h30, 9 horas da noite, mais ou menos isso. Eu estou voltando para casa agora e eu estava refletindo sobre um breve testemunho, depoimento, que eu mesma escrevi no Facebook, depois de ter assistido a um vídeo de uma ONG pró-direitos LGBT, em que eles usam aquela perspectiva da personagem, sabe? Assim, a câmera, como se a câmera fosse os olhos do personagem. E aí, desde criança, para que nós, espectadores, sintamos, ou para facilitar, pelo menos tentemos experimentar o que significa a discriminação, o preconceito, a perseguição, a crueldade das pessoas e do preconceito em relação à sua orientação sexual. Primeiro, é importante esclarecer, para as pessoas que acaso ainda não saibam, não existe opção sexual, gente, não é opção. Se fosse opção, como disse um outro meme que eu vi hoje, que eu amei, se a sexualidade fosse uma opção, ninguém ia gostar de homem, Então, assim, e eu, por exemplo, várias vezes eu até conversei isso com amigas e pessoas nas quais eu confiava. Eu assim, gente, eu queria tanto ser gay, porque se eu sou bissexual, mas se a minha homossexualidade fosse predominante, mais forte, nossa, eu acho que eu ia ser muito mais feliz. As coisas iam ser muito mais tranquilas, mais fáceis, É aquilo, outro lugar comum que hoje em dia também ouço muito, que é, não aguento mais homem fazendo omisses, Omisses, gente, ou seja, tudo o que é desnecessário, é desprezível, Bom, enfim, não quero parecer a ressentida, Até porque não tenho motivos para isso, assim. Sempre tive muita sorte, não sorte de me relacionar com homens legais, já também, mas peguei muito cafajeste, claro, enfim, tinha um dedo podre horrível, mas não posso reclamar porque tive uma vida afetiva, sexual, de conquistas e paixões, assim, muito intensa, muito intensa. Então eu não vou não é essa mas o que me chamou a atenção, então, era essa questão da crueldade, dos outros, que começa desde criança. Crianças hostilizando a outra criança que elas julgam diferente. E aí a primeira pergunta que me ocorreu vendo o vídeo, onde estão esses pais? Como que esses pais não educam, os seus filhos? O que está acontecendo? Que monstrinhos são esses? E aí isso depois se estende no vídeo, passa pela pré-adolescência, adolescência, vida adulta, os ambientes de festinha, de trabalho, familiar, o pai que recrimina, que não aceita, a mãe que sofre, terrivelmente. Então, assim, muito, muito, muito triste, assim. Eu chorei, claro que não é difícil me fazer chorar, eu choro com os vídeos dos animais sendo maltratados, eu choro com o vídeo das crianças abandonadas, enfim, se eu parar na frente de um computador para assistir vídeos e me virem chorar, já estão até acostumados, porque eu fico extremamente mobilizada com essas coisas, assim, não sei, acho que eu sinto uma empatia muito forte, assim, aquilo me fere, me fere. Acho que por isso também eu compreendi quando li o texto sobre a dor do mundo, que é um termo alemão, não sei pronunciá-lo mais, mas enfim. E aí, esse prólogo é para dizer que aí eu escrevi uma impressão, um testemunho, um depoimento, que falava justamente dos meus privilégios, o privilégio que eu só reconheci depois de adulta, privilégio de ter nascido clara num país tão racista, com a pele clara num país tão racista,
privilégio de ter nascido classe média, né? Filha de militar, quer dizer, no Rio de Janeiro nós éramos classe baixa. Aí meu pai foi transferido para Mato Grosso do Sul. A gente morou em Mato Grosso do Sul sempre em vilas militares, né? Numa das cidades as casas eram novíssimas, nós fomos os primeiros a morar naquela casa, junto com os que estavam chegando também, né? Nós estávamos inaugurando aquela vila militar. Casas excelentes, sempre boas, grandes, com quintalzão. Essa já tinha até aquecimento solar, né? Naquela época, gente, década de 80, porque a gente chegou a Brasília em 85. Então assim, eu morei numa casa com teto, não é teto solar, com aquelas placas, né, que captavam energia solar e convertiam, criavam energia fotovoltaica na década de 80. Não, década de 80. Isso, na década de 80. Início, primeira metade. Então, assim, tive uma vida muito privilegiada, né? Nasci no Rio, uma das cidades mais cool do Brasil. Quer dizer, nunca me senti inferiorizada. Eu vim da região que as pessoas têm preconceito. Eu vim do norte, que ninguém nem sabe que existe. Eu nasci no céu. Não, nasci no Rio de Janeiro, carioquíssima da gema. Então isso eu chegava em qualquer lugar, nasceu onde? Rio, sabe? Tinha um pouco disso, né? Hoje não, mas tinha na minha infância. E em Mato Grosso do Sul, nós fomos classe média alta. Então moramos nessas vilas extremamente bem estruturadas, com clube, gente, tinha clube dentro da vila. A sede, com salão para festas, com mesas de sinuca. Eu sei porque, eu me lembro muito porque eu tenho uma cicatriz enorme no queixo, né? E eu machuquei pequena lá no Rio ainda, caí assim, abri na mesa de mármore do centro da sala. Aí correram comigo, disse que abriu isso aqui, veio até aqui embaixo, se foram pro hospital e tal. Só que aí depois, todas as vezes que eu caía de queixo e abria de novo. Aí minha mãe já tinha deixado de levar pro hospital, só botava um esparadrapo e tal. E a última dessas, eu estava lá em Mato Grosso do Sul, já, nesse salão de festa, e estava enceradíssimo, assim, era piso de cimento queimado, estava enceradíssimo, assim, aquelas mesas de sinuca lá no fundo. A gente brincando de pique-pega dentro do salão, porque estava chovendo lá fora. E eu correndo, e eu era bem ágil, assim, eu dava uns saltos, eu corria muito. Mas numa dessas eu corri, dei o salto, e quando eu fui sair lá do outro lado da mesa, o pé prendeu e eu, de queixo no chão. Então, eu nunca vou esquecer daquelas mesas de sinuca, gente. Enfim, aí tinha uma lanchonete, aí tinha as piscinas, ou uma piscina. Às vezes tinha uma rasa, outra funda, às vezes era a mesma piscina, mas era tipo, né, aquela parte rasa e que dava pra nadar bem, assim, já as raias e tal. E quadras de esporte, nunca era uma quadra só, quadras de esporte, aquele gramadão, aquele espaço imenso. Então, na primeira cidade que nós moramos, eu aprendi a ser muito livre. Corria, pulava, vivia em cima de uma bicicleta, subia e caía de árvore, subia e caía do telhado, subia e caía do muro, corri de rebanho, rebanho bovino, eu corri de rebanho bovino. Uma loucura, assim, vivia enlameado da cabeça aos pés, era um moleque, era um menino, né? E a gente brincava, o tempo ficava solto na vila, o tempo que a gente não estava na escola, estava solto na vila, com a maior segurança. Aí, na segunda cidade foi essa, da vila novíssima, né? E também uma estrutura, quadra, piscina, sei lá o que mais e tal, tudo muito... E eu sempre fui, desde que eu fui pra lá, eu me tornei a primeira da sala, né? Então eu era ótima aluna. Ótima, não era CDF, assim, eu não era de sentar e ficar estudando em casa, isso a minha irmã do meio que era. Eu aprendia com muita facilidade e tirava só notas altíssimas nas provas, só 10, 9, 10, né? Não sabia o que era uma nota baixa, tinha uma memória excepcional e que as drogas acabaram com ela. Mas enfim,
Então, assim, sempre uma ótima estudante. E é sobre isso que eu não me inscrevi no depoimento, né? Porque lá eu discuto sobre outras coisas, mas essa questão, né, do como eu me tornei uma ótima estudante, assim, eu fiquei pensando nisso depois. E aí, a primeira coisa é que eu sou obsessiva, né? Eu tenho um temperamento, eu tenho uma personalidade que é obsessiva. Eu sou obsessiva. E é claro que eu passei por outras obsessões, né? Obsessões, eu bebi, eu me droguei, né? Fui drogadita, eu fumei mais de 20 anos da minha vida, cigarros, né? Quase acabei com tudo. E fui obcecada também por relacionamentos trashes, né? Eu não conseguia ter relacionamentos que não fossem relacionamentos trashes. Mas entre essas obsessões sempre esteve a escola. É engraçado. Eu hoje percebo que eu sempre fui uma boa aluna, porque eu adorava a escola. Eu adorava. Todo mundo detesta, todo mundo detestava, e eu adorava. Primeiro, porque a minha primeira escola foi uma escola de freiras, um jardim de infância, 1, 2 e sei lá que número mais eu fiz. Era uma casinha, assim, no meio de um jardinzinho, que ficava dentro do complexo, assim, que eram vários prédios da escola, uma escola rica, né? E eu me apaixonei já por aquela casinha. Imagina, eu criança chegando para ter aulas praticamente numa casinha de bonecas. Gente, eu lembro da sala até hoje. Eu lembro da sala do meu jardim de infância até hoje. Um dos lugares assim que eu fui mais feliz. Lembro daquela sala. Ai, nossa, amava. Aí eu tive CA na época. Eu não sei mais o que significa, mas era como se fosse um pré. Antes da primeira série, né? Só que a diferença do CA que eu fiz lá na escola de freiras, Instituto Pio XI, no Rio de Janeiro, tinha um livrão. A gente já tinha sido alfabetizado, já sabia escrever, ler. Tinha um livro, e nesse livro tinha 4 matérias: português, matemática, inglês e ciências. Então, foi a época que eu comecei a ter aula com freiras, né? Com uma freira também, ela dava aula de inglês, e eu descobri que eu morria de medo das freiras. Bom, enfim, mas eu só tenho lembranças boas dessa escola, maravilhosas, sabe? Assim, quando eu lembro, na minha memória era deslumbrante, era imenso, era um universo, era grande demais, mas era organizado demais, era limpo demais, eu gostava de tudo, sabe? Eu amava aquilo. E aí nós fomos para Mato Grosso do Sul. E eu me tornei, com essa base, me tornei uma ótima estudante. E eu gostava das escolas. Quando a gente voltou para Brasília, parece que essa paixão se fortaleceu, né? Apesar de ter estudado em escola pública aqui em Brasília, era uma escola excelente, excelente. Nós chegamos a Brasília quando o ensino público de Brasília era o melhor do país. Então, eu amava aquela escola, fiz amigos maravilhosos, assim, o ambiente, as aventuras, o que a gente tinha acesso, as disciplinas, nossa, era tudo muito rico, muito intenso, muito tudo. E a minha obsessão, né, me fazia ser muito ligada à escola. Fui representante de sala várias vezes, aquela coisa, aí entrei no Grêmio da escola, né, e também, em parte, a escola se tornou muito importante porque houve um momento na minha adolescência em que aí eu fugia de casa, né? A maneira de falar assim, eu fazia tudo para ficar menos tempo possível dentro de casa, por causa das brigas com a minha mãe. Então, em que lugar eu ficaria, né? Só podia ser na escola. Então eu tinha aulas de manhã, à tarde, e me envolvia com projetos, que na época não tinha esse nome projetos, eram grupos, né? Grupos. Então a orquestra ia cantar, aí tinha os ensaios. Então assim, ficava muito tempo na escola mesmo. Às vezes eu chegava em casa à noite já. E aí hoje eu percebo, né, o quão uma parte de mim teve uma obsessão que foi construtiva e saudável, né? Essa sempre foi uma obsessão construtiva e saudável. Não só nas escolas. Quando eu passei por 3 graduações, né, gente? Abandonei 2 até formar na terceira. Então eu abandonei comunicação, depois eu abandonei pedagogia. E
na faculdade de pedagogia, eu acho que eu já contei em outro confessional, que eu me tornei a melhor aluna da faculdade, né, inteira. Aí eu quase inaugurei o Diretório Central de Estudantes. Diretório não, era outro nível, era um nível mais baixo um pouco, porque era centro, não era centro acadêmico também, porque era um curso só, mas não era diretório acadêmico, acho que era esse o nome, enfim. E aí, bom, estudava, já tinha essa base também na vinda de Brasília, então eu sabia mais coisas do que até uma certa professora que deu aula lá, assim. Enfim, e aí voltei, e mesmo quando eu entrei na Universidade de Brasília, no meu curso e em outros, eu cheguei a ser a melhor aluna da turma. Então, assim, nas aulas de teoria do meu departamento, olha, não tinha erro, assim, sempre estava entre as melhores. Sendo que algumas turmas, até meus colegas falavam, eu dava aula no lugar da professora. Aí, em outros departamentos também. Eu fiz aula na história, eu fiz aulas, né? Eu lembro de uma disciplina na comunicação, que eu fiz muitas disciplinas na comunicação também. Uma disciplina que era arte, cultura e indústria de massa, indústria cultural. Arte, cultura de massa, cultura popular, artes, cultura popular e indústria cultural. Era isso. E a gente leu vários, foi quando eu li Adorno, foi quando eu li Benjamin, né? Foi quando eu li Adorno e Horkheimer, claro, Marcuse, foi lá que eu li a Escola de Frankfurt, nessa disciplina. E o professor chegou, assim, na segunda metade do curso, a me agradecer numa aula, assim, para todos os alunos, né, também da turma. Eu te agradeço, Sheila, por você estar lendo os textos. Só eu li todos os textos da disciplina. E eu ia e debatia com ele, e questionava, e tal. E a aula rendia, porque ficava eu e ele lá. Um monte de alunos muito novos, né, do curso mesmo de comunicação, outros alunos meio desmotivados, assim. Então, no final, apresentei um seminário sobre tragédia grega para falar de arte. Ele foi ter a infeliz ideia de ironizar, perguntou em que uma novela, terrível, assim, que lá eu havia matado o pai numa encoxada de esquina. Aí eu, né, levando susto, a gente apresentando e ele falando umas besteiras, e eu fiquei assim, até que de repente ele perguntou qual a diferença entre a tragédia grega e a novela mexicana. Pra quê? Aí eu surtei. Gente, eu surtei na sala de aula. Surtei. Você está deseducando. E ele, eu peço a palavra, eu sou professor da disciplina e eu não admito, é por isso que acham que nós das artes não estudamos e fiquei falando meia hora, né, lá assim, ensandecida. A aula acabou, ele foi embora. Depois eu pensei, bom, vou reprovar, né, vou levar um zerão, vou reprovar. Passei com SS. E depois, muito tempo depois, né, claro, tipo, passou um semestre inteiro, no outro semestre, tipo um ano depois, ele me viu e veio me cumprimentar e me adorava, porque eu fui a melhor aluna daquela turma dele. Aí, e ele reconheceu, ele falou, não, realmente eu falei, eu exagerei, eu quis fazer umas brincadeiras, mas foi de mau gosto. E aí, pra ver como eu era fanática, né? Fanática, gente, acho que esse é o termo. Então, assim, isso, por outro lado, foi crucial, porque me ancorou, né, de uma maneira a conquistar uma segurança, né, uma autoimagem positiva de mim mesma, um escopo, né, um estofo, vou falar assim, uma base, uma coisa que também me amparava frente aos outros, mesmo, sabe aquelas fases que a gente é adulto e tal, mas ainda é inseguro, ainda sofre por não sei o que. Eu sofri muito por causa de relacionamentos afetivos, né? Sofri muito e tal. E aí me questionava meu valor, assim, por quê? Como? Será que menos, né? Eu sou menos, sei lá, essas coisas eu não mereço e tal. Mas sempre se restringiu a isso.